Bom, gente, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, possa estar sempre conosco, nos envolvendo, permeando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes no dia a dia. E que possamos irradiar o melhor para o mundo, que também é o melhor para todos nós. E que possamos sempre ser gratos por tudo que nós temos na nossa vida, por cada conquista, por cada minuto, por cada prova, por cada expiação, porque todos são importantes para promover o nosso crescimento na vertical, nosso crescimento espiritual e também nos transformando em homens mais moralizados. Gratidão, Senhor, por tudo, que essa paz e teu amor continue entre todos nós hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje o título é muito interessante, espelho, né? Só que ele está falando do espelho da mente. Espelhos mentais. Que interessante, né? O espelho é algo que reflete. O espelho da minha mente reflete a minha própria consciência. Mas ele está falando dos espelhos mentais. Todos nós temos a nossa mente, todos nós temos espelhos. E aí a gente vai ver o que o Emmanuel está querendo dizer com isso daí. O que ele está falando daquilo que está refletindo. Somos sempre espelhos mentais uns dos outros. Olha que interessante, somos nós sempre espelhos, refletindo, né? Espelhos mentais uns dos outros. Acende a luz da alegria no próprio olhar e traçarás sorrisos no semblante dos companheiros que estão, então se mostram estimulados a servir e a vencer as mais graves crises. Estampa o azedume na face e os melhores amigos te respondem com um rosto sombrio da ansiedade e da tristeza, induzidos para o desastre da irritação. Então vamos lá, vamos trabalhar com cada passo, né? Com cada frase. Somos sempre espelhos mentais uns dos outros. A gente não pode esquecer que a nossa mente sozinha, ela vai espelhar o nosso nível de consciência, né? Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu cultivo dentro da minha memória, é aquilo que representa o meu nível pessoal de evolução ou não, ou de inferioridade. Desculpa. Mas aqui, Emmanuel, ele está falando de uma interação com outras pessoas. Então, e se ele está falando de interação, ele está falando dos reflexos dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e dos nossos preconceitos. Então, se eu penso, por exemplo, negativamente, ou se eu sinto negativamente, e se eu tenho preconceito que por si só, né? O preconceito, ele é negativo, né? O que eu vou estar, com quem eu vou estar interagindo? Vocês já pararam para pensar? Se eu penso mal, eu estou interagindo com o quê? Com uma alma positiva ou com uma alma negativa? Negativa. Né? Todo mundo respondendo com o microfonezinho fechado, mas estou vendo as boquinhas falarem negativo. É isso aí. Né? Então, é dessa interação que Emmanuel ele está falando para a gente. Que aquilo que eu penso, meus próprios pensamentos, meus próprios sentimentos e meus próprios preconceitos vão fazer com que eu também interaja com pessoas semelhantes ao meu nível de consciência. Até porque a gente falou inicialmente que a nossa mente reflete a nossa consciência, né? Aquilo que somos, o nosso nível evolutivo. E vai estabelecer, portanto, uma interação. Então, a nossa mente é um reflexo emocional. Então, pensa bem, se eu estou irradiando alegria, se eu estou sorrindo, né? Isso também vai chamar a minha atenção, se eu estou alegre, eu vou começar na multidão encontrar gente alegre. Vocês já viram isso? O dia que a gente, né?
A nossa visão ela é muito setorizada, né. Por exemplo, eu sou da área de saúde, então eu vou primeiro quando eu bater o olho numa pessoa, a primeira coisa que eu vou ver é aquilo que está relacionado àquilo que eu entendo da área da saúde. Isso é uma coisa automática. Quem é da educação? Os professores. Na interação, eles vão buscar, né? Professor de português, tem um erro de português aqui, alguém falou aquilo errado, sabendo que a língua portuguesa, sem justificativa, é uma língua difícil, né? E, enfim, cada um vai, né, enfocar naquilo que que traz, que se preocupa, né, dentro de si, aquilo que a pessoa é. E muitas vezes, nas nossas interações com as outras pessoas, a gente vai ver esse espelho mental no lado mais da psicologia como uma projeção. Diz a psicanálise que nós julgamos os outros, né, que julgamos nos outros, na verdade, o que nós julgamos, vemos de errado nas pessoas, na verdade, aquilo que nós não aceitamos em nós mesmos, a grande maioria das vezes, né? Esse mecanismo eles chamam de projeção. Então, muitas vezes, tá? Não quer dizer que é sempre, mas muitas vezes, quando a gente observa o mal de uma pessoa, só tem duas saídas naquela nossa observação. Ou a gente já fez aquilo, porque a gente não pode detectar algo que a gente não conhece, não pode. Ou porque já foi algo superado dentro de nós, por já termos passado aquela experiência, ora, a gente logo quando está com a pessoa, a gente percebe, não é assim? Qual é a diferença se nós estamos projetando, né? Se a gente está se a gente está julgando a pessoa, se a gente não aceita, eu não gosto, eu não quero, não isso, aquilo, muitas vezes aquilo ali está refletindo algo que tem dentro de mim, mas só que está inconscientemente. Mas que eu precisava encontrar aquela pessoa porque ela ia ser o meu espelho para que eu pudesse ver uma coisa que eu escondi tanto dentro de mim que eu achava feio e não queria ver, que a bondade e a misericórdia de Deus teve que botar uma pessoa parecida no meu caminho para que eu pudesse enxergar um defeito. Por isso que eu digo, até isso a gente tem que agradecer, porque ali é a oportunidade que a gente tem de se modificar. Já pararam para pensar nisso? É uma grande oportunidade. A gente não gosta, porque encarar as coisas feias que estão dentro da gente não é mole, não. Não é mole. Mas é necessário para a gente poder evoluir na vertical. A gente não tem que fazer o autoconhecimento e a reforma íntima? Às vezes a gente está tentando fazer autoconhecimento, mas não detecta uma porção de coisa que está tão escondidinho que a gente não vê. Aí Deus, na sua misericórdia, bota alguém no meu caminho que vai refletir para mim, é o meu espelho. E aí eu vou olhar e vou falar: nossa, mas eu sou assim. Sou. Então o que eu tenho que fazer? Agora eu já entendo, eu já conheço. Eu tenho que fazer a reforma íntima, que é mudar. E a gente tem que entender que a ideia de que o outro não existe separadamente da gente. A gente acha que a gente é uma ilha, que tudo que a gente pensa, que tudo aquilo, a soma daquilo que a gente é, que não influencia em nada nos outros. Tem gente que acha isso. Então, se eu acordei hoje, eu pensei mal, não tem problema, porque acha que aquilo fica só comigo. Se eu pensei e vibrei bem, também não tem problema, né? Mas entenda bem, se eu trago algo de negativo dentro de mim, que todo dia eu acolho e mantenho, esse mal não faz mal só a mim. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que a gente interage com todos nós vibratoriamente. E nós, espíritas, sabemos disso. Quando a gente estudou lá o fluido cósmico universal, que é o fluido que dá origem a toda a matéria, mas é um fluido que, segundo Kardec, a gente, além dele dar origem a tudo que nós conhecemos, nós estamos mergulhados dentro dele como um peixinho no aquário. O Kardec fala isso. Um peixinho no aquário, quando ele começa a nadar, ele mexe na água, ele vibra a água. Quem está do lado pode nem estar olhando para aquele peixinho, mas não vai sentir a vibração? Então, nós interferimos uns nos outros. Então, a gente precisa ficar atento sobre as coisas que nós
mantemos vivos dentro dos nossos pensamentos, em matérias de sentimentos, em matérias de recordação, aquilo que nós estamos alimentando dentro de nós. As nossas buscas, elas são positivas ou elas são negativas? Primeiro, elas vão me fazer mal, sem dúvida nenhuma, mas na interação que a gente está interagindo com o mundo o tempo todo, nós estamos, de uma certa forma, também ajudando a manter o mal no mundo. Quer ver um outro exemplo, se isso ficou complicado? Quando eu vibro, vamos supor que eu estou com uma raiva agora, me fez alguma coisa, eu estou sentindo raiva. Eu estou ajudando a manter os umbrais firmes e fortes, lá, quando eu vibro mal? Estou. Eu tinha uma aluna que falava que a gente estava quando a gente vibra mal, a gente coloca um tijolinho no umbral. E é verdade. Né? Então, o Emmanuel já chama essa atenção. Olha, você não é uma ilha, aquilo que você vibra é aquilo que você vai começar a interagir, você vai ficar dentro do patamar de interação, naquela negatividade, dentro de outras pessoas que têm a mesma negatividade que você e outra. Você ainda está alimentando a negatividade do mundo. Então, Emmanuel está, puxando a nossa orelha para a gente começar a mudar o nosso padrão de vibração. Aí ele fala, tudo bem, então vamos lá. Acende a luz da alegria no próprio olhar e traçarás sorrisos no semblante dos companheiros que, então, se mostram estimulados a servir e a vencer as mais graves crises. Para a gente acender a luz da alegria no nosso olhar, eu tenho que estar o quê? Voltada, atenta ao que eu penso, ao que eu sinto, ao que eu alimento dentro de mim o tempo todo. Tenho ou não tenho? Eu tenho que ficar atenta, né? Para poder acender essa luz da alegria. Então, eu tenho que ser um auto-observador muito grande. E se eu, na minha auto-observação, observar que eu estou meio surumbática e macambuza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a transformar essa tristeza, esse pessimismo, em algo positivo. E aí ele vai mais longe. Essa nossa atitude interna, o que sentimos, essa posição que nós acabamos de assumir diante da vida, ela tem um impacto profundo não só no nosso mundo interior, mas no nosso mundo ao redor. Quando cultivamos alegria e esperanças em nós mesmos, nós refletimos isso externamente em relação ao próximo. E quanta gente no mundo está precisando de um sorriso para poder vencer as crises? Se eu tiver mal, surumbática, macambúzia, e eu encontrar um de vocês na rua arrasado, vocês vão me botar para cima? Não. Mas se vocês estão tão ruim quanto eu, vai ser difícil, né? Vai ser duas pessoas capengando, né? Então a gente precisa tentar mudar a cara do mundo, mudar a nossa para a gente mudar o mundo. Aliás, o mundo começa a mudar, que a gente viu isso na outra aula, lembra? Se você quer mudar o mundo, comece a varrer a sua casa, seu quintal, né? A gente começa a mudar o mundo pela nossa própria atitude interna em relação a gente, né? Então, o nosso bem-estar interior, ele faz parte do bem-estar da coletividade. Tem gente que acha que não. Ah, se eu estiver feliz, dane-se se o mundo não está. Como assim? É por isso que o planeta está como está. Olha essa mudança climática. Ontem, aqui em Petrópolis, estava um frio danado. Hoje, um calor absurdo, né? Então, assim, por que a gente está sofrendo tudo isso? Que a gente destruiu o planeta. E uma destruição que não parou ainda. Apesar da gente já ter essa consciência, continua destruindo, né? Então, é preciso a gente, né, começar a modificar. Então, vamos lá, um pouquinho mais à frente, senão eu vou falando toda a vida. Ó, lá vai o vídeo, vê se vocês estão escutando. Podem oscilar, né? Então, tem massas em locais diferentes. Então, cada um tem uma frequência natural de oscilação. Por exemplo, eu tenho esse pêndulo, né, que ele oscila naturalmente nesse período, nessa frequência. Então, se eu quiser fazer esse pêndulo, por exemplo, e todas elas que tenham a mesma frequência de oscilação, eu tenho que forçar a oscilar nessa frequência, para que ele entre em ressonância, né? Então, vamos lá. Eu vejo qual é a frequência e eu faço, então, uma oscilação na base com a frequência que ele gosta. Quem é que entra em ressonância. Interessante também. Que entra em ressonância.
As outras praticamente não absorvem, né? Interessante. Muito interessante. Agora, essa daqui, por exemplo, eu vejo qual é a frequência dele. É uma frequência um pouco maior. Né? Então eu vejo... Essas duas aqui. Na verdade, essas três. Fantástica. Agora, essas... E agora essas outras duas. Isso. Aí eu vejo qual é a frequência natural dele, né? Ou seja, eu consigo sintonizar, a frequência de forma que eu faça oscilar naquela frequência que ele gosta de oscilar. Essas duas têm praticamente a mesma frequência de ressonância. Então, o que você está fazendo aqui é fazendo elas entrarem em ressonância. Né? A gente chama isso de sintonizar. Estou sintonizando a frequência para que só aquelas que eu quero que oscile receba a minha energia. Né? Isso é feito com circuitos elétricos, inclusive. Muito interessante, né, gente? E assim é a gente. Se a gente está na vibração da alegria, vamos supor que a vibração seja essa. A gente vai, né, potencializar outros também dentro, que estão com essa energia de querer viver dessa forma. Se a gente estiver para baixo, e a nossa frequência for assim, a gente vai encontrar outras pessoas que estão nessa frequência e nós vamos sintonizar com essas pessoas. Por isso que ele fala dessa interação. Então, o mundo muda quando eu mudo. Muda que o mundo vai mudar. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Então, vamos lá. Vamos lá. Né? Estampa o azedume na face, né? Acho que ele estava falando para acender a luz da alegria nos olhos, né? Mas agora, estampa o azedume na face e os melhores amigos te respondem com o rosto sombrio, de ansiedade e de tristeza, induzidos para o desastre da irritação. Então, olha só, o rosto vai refletir muito o estado da nossa alma. Um rosto iluminado, sereno, ótimo. Como é que a pessoa está? Está bem. Agora, se a pessoa está assim, ó, franzindo a testa, olhando um pouco para baixo, o que você acha? Você vai dizer, ela está preocupada com alguma coisa. Né? Então, o rosto é espelho da alma. Se você está azeda, está amarga, está descontente, você vai mostrar isso para as pessoas. E os teus amigos, por mais que eles gostem de você, mas eles vão o quê? Começar a ficar preocupados, vai gerar neles um pouco de ansiedade e tristeza, não é? Quando a gente gosta de alguém, a gente vê aquele semblante de preocupação, a gente fala assim, nossa, essa pessoa não está bem, esse meu amigo não está bem. Eu vou ficar um pouco ansiosa, eu vou ficar um pouco triste, eu vou querer ir lá, né? Então, é uma influência silenciosa que o Emmanuel tá falando para a gente. Eu não estou falando nada que eu estou preocupada ou que eu posso estar triste, mas a minha cara está fazendo o quê? Está me denunciando. Tem um outdoor aqui na frente falando que é o meu rosto, está me dizendo como eu estou. Né? Por isso que ele fala novamente, se somos espelhos mentais uns do outros, então cada gesto, cada olhar ou expressão é uma oportunidade de semear paz ou conflito. Olha a ressonância. Se eu estou em paz, eu vou semear a paz e vou encontrar outros que querem a mesma coisa. Mas se eu estou em conflito, eu semeio conflito e vou encontrar outros que estão no mesmo patamar. A mudança começa aqui dentro. E aí que vai vir agora uma outra imagem, mas uma imagem mostrando uma questão mais emocional. Né? Quantas vezes os nossos antepassados, um exemplo, né? A avó fala assim para a filha, você é uma inútil. Aí a filha, né, fala para sua outra filha, você é uma estúpida. E ela, então, ela pode quebrar esse circuito, porque nós também podemos quebrar. É importante mostrar que a gente pode quebrar. Né? O que acontece? Ela recebeu algo negativo daqueles que estavam no caminho dela, que estavam interagindo de uma forma mais ostensiva na vida dela, que é a família. Mas o que ela fez? Ela quebrou esse circuito e virou para o filho dela, ao invés de falar qualquer coisa negativa, o que ela fala? Meu filho, eu te amo. Segue em frente. Né? É alguém quebrando o circuito, porque o mal, ele pode ser quebrado. Né? O circuito do mal pode e deve ser rompido. E isso eu falo porque às vezes a gente vem dentro de nossas famílias, né? Às vezes a gente vem justamente com a missão de quebrar um circuito.
né? São famílias, às vezes, que são preconceituosas, são muito duras, e aí nasce, às vezes, uma pessoa que é mais flexível, que é mais maleável, que tem um outro ponto de vista, que vive diferente. Aí aquela pessoa fala assim, gente, eu me sinto um peixe fora d'água. Você não é um peixe fora d'água. Você está dentro do aquário que você precisava nascer. Que você precisava ajudar as pessoas ali a quebrar aqueles paradigmas. Isso é um outro lado de ver também. A gente hoje está assim, né? Dançando com os pensamentos nessa noite, né? Então, mesmo se eu estou agora, se eu acordei de manhã, eu estou azeda, mas um amigo, de repente, vai chegar perto de mim e vai ver, Nil, hoje, cara, tá surumbática, macambuza, tá que tá. Dá um abraço nela. E aí quebra a gente. Quando a gente vê, a gente fala assim, gente, para que eu fiz uma tempestade num copo d'água? Né? Tudo já podia ter sido resolvido de outra forma, né? Ou eu vou viver aquilo que eu tenho que viver, que às vezes não tem muita solução, mas eu vou passar por aquilo ali com leveza. Então a gente pode influenciar de forma positiva as outras pessoas, quebrando circuitos. Pode ou não pode? Quebrar o ciclo do mal. A gente tem essa capacidade também, para mostrar que assim como a gente vive dentro de uma vibração, a gente pode subir e ainda pode vir trazendo aqueles que estão lá embaixo para subir junto com a gente. Isso não é bom, isso? Isso é libertador, porque eu posso me libertar, ainda posso ajudar um monte de gente que vem na retaguarda a se libertar. Ok? Então vamos à história? Então vamos à história. Dizem que um casal, recém-casados, se mudaram para uma casa num determinado bairro tranquilo. Todo dia de manhã, a mulher sentava na cozinha, tomava café, olhava por uma janela que ela tinha na cozinha para fora e falava assim para o marido: gente, aquela vizinha está estendendo os lençóis, mas que lençóizinhos sujos que ela está botando no varal, hein? Misericórdia. É porque a gente mudou para aqui há pouco tempo, senão eu ia ensinar para ela como é que se lava a roupa, mas pega mal, a gente se mudou aqui para pouco tempo. Todo dia, durante um mês, ela fazia essa referência. Olhava para a janela, lá para fora, e falava assim, meu Deus, essa vizinha não aprende a lavar lençol, coitada. Ou ela não sabe lavar, ou o sabão é ruim. Porque, olha lá, lá vai ela estender a roupa suja, o lençol no varal de novo. Um dia, ela senta na mesa para tomar o café dela de manhã, e ela olha para fora e fala assim, gente, finalmente, a vizinha aprendeu a lavar a roupa. E virou para o marido e falou assim, não fui eu. Eu não falei nada, porque eu nem tive tempo de ter contato com ela e não me senti à vontade para isso. O marido virou para ela e falou assim, sim, eu sei. É que hoje eu acordei bem mais cedo do que você para a hora do café e lavei a vidraça, essa janela. E agora ela está limpinha. Né? Então, cuidado com as projeções que a gente faz, né? Antes da gente detectar o mal no outro, vamos ver se a nossa janela não está suja. Antes da gente julgar, vamos ver se a janela está limpinha, né? Para a gente não projetar. E essa era a mensagem para essa noite, cheia de reflexões, né? Para a gente poder parar para pensar que a gente pode se modificar, subir a nossa vibração, sair do azedume, a gente pode parar de azedar o mundo e a gente ainda pode resgatar aqueles que estão lá no azedo da vida. Mas isso tudo depende da gente querer, né? A decisão é de cada um de nós. Então, gente, essa era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês essa noite, tá? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações durante toda essa semana. E está aberto para vocês.